Então, vamos lá, continuando. Antes da gente entender a molaridade, a gente precisa entender o que é mol. Então, eu coloquei algumas informações simples aí para vocês, para a gente construir o nosso raciocínio. Então, quando a gente vai falar da massa de um átomo, é muito complicado a gente usar as unidades de medida que a gente conhece. Por quê? Porque um átomo é uma partícula muito pequena, assim como os elétrons, os prótons, os nêutrons e as moléculas. E se eu for falar dessas massas, dessas partículas extremamente pequenas em gramas, esse número vai ser muito pequeno. Então fica inviável e disfuncional eu usar o grama para falar da massa de um átomo, para falar da massa de uma molécula. Então a gente teve que criar uma nova unidade de medida. E como toda criação, ela tem uma base. A base usada para a criação dessa unidade de medida foi o carbono 12. Então, ali no desenho em azul, nós temos o carbono, imagina o átomo de carbono dividido em 12 partes iguais. Uma parte dessa é a base para uma unidade de medida nova para a gente falar da massa do átomo. Essa unidade de medida ela é simbolizada com o U mesmo, e ela se chama unidade de massa atômica. Então, cada parte dessas 12 partes do carbono vale um U, uma unidade de massa atômica. Já que o carbono tem 12 dessas partes iguais, a massa atômica do carbono é 12 Us. Eu coloquei ali alguns exemplos. Então, nós temos um hidrogênio vale 1 U. Então, a massa de um hidrogênio em unidade de massa atômica é uma partezinha daquela, ou seja, é a parte verde ali pintadinha. O carbono, ele tem 12, que é o completinho ali. O oxigênio, eu errei, coloquei errado ali, ele é 16 Us. Então, são 16 de cada uma dessas partes. Então, 16 unidades de massa atômica. Só para a gente conseguir entender o que é o U, eu coloquei ali a informação dele em grama. Uma unidade de massa atômica equivale a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Então, são muitos zeros depois da vírgula. É um número extremamente pequeno. Então, ele fica inviável de ser usado em gramas e por isso a gente usa em unidades de massa atômica. A gente mudou, substituiu ou criou uma nova unidade de medida. Então, esse U, esse valor de massa, a gente encontra onde? Na tabela periódica. Esses exemplos que eu dei do hidrogênio, do carbono e do oxigênio, eles são da tabela periódica, tá? Então, eu vou sempre achar a massa dentro da tabela periódica. Além da massa poder ser dada em unidade de massa atômica, que é o U, eu também posso usar ela em mol. Como assim? Vamos entender primeiro o quanto o átomo é pequenininho. Sabe a caneta? Ela é feita basicamente de anilina. Nós conhecemos a molécula de anilina e nós sabemos que se você fizer um ponto final com uma caneta, ela vai ter mais de 3 milhões de átomos. Então, um ponto final, que é quase invisível para os olhos, tem 3 milhões de átomos. Então, o átomo é uma partícula extremamente pequena, tão pequena que nossos olhos não enxergam. Então, para a gente falar de massa em gramas para um átomo, a gente vai ter que pegar muitos átomos para dar um pouquinho de grama. E se a gente for falar de uma quantidade, eu vou ter que igualar. Então, se eu quero pegar uma certa quantidade de átomos para falar de massa, eu vou ter que pegar a mesma quantidade para qualquer átomo. E nós fizemos isso. E essa quantidade é usada para todos os átomos da tabela periódica, inclusive para as moléculas. Lembra? As moléculas são um conjunto de átomos. Então, por exemplo, a água é H2O. Ela é uma molécula. E ela é feita de átomos de hidrogênio e oxigênio. Tá? Então, a molécula é o conjunto dos átomos. O mol é o valor que a gente pegou para todos os átomos. O mol é uma palavra, um substantivo que substitui um número. E a gente vai usar ele para não ter que usar o número, porque esse número é grande, óbvio, porque a gente vai ter que pegar muitos átomos.
Então, a gente substitui ele por uma palavra. Então, sempre que eu falar 1 mol, vai ser uma vez esse número. Se eu falar 2 mols, vai ser 2 vezes esse número. Se eu falar 10 mols, vai ser 10 vezes esse número. E esse mol vai ser usado tanto para átomos, quanto para moléculas, quanto para qualquer partícula que seja extremamente pequena. A gente não vai usar o mol, por exemplo, para pedir pão, que nem vai ter essa quantidade de pão. Mas a gente pode falar de mol para falar sobre átomos, porque a gente tem muitos átomos, tá? Mas que número é esse, afinal? É o que aparece do lado esquerdo e ali depois em cima também. Esse número é o 6,02 vezes 10 elevado a 23, ou 600 sextilhões aproximadamente. Então, é um número absurdamente grande. Então, vamos entender? Nós temos o 1000, o milhão, o bilhão, o trilhão, o quadrilhão, o quintilhão e o sextilhão. Esse número é na ordem dos sextilhões, tá? Então, 1 mol equivale a aproximadamente 600 sextilhões de átomos, 600 sextilhões de elétrons, 600 sextilhões de moléculas. Sempre que eu falar de mol, é 600 sextilhões. Então, eu tenho ali na nossa espécie de tabelinha. 1 mol de átomos contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. 1 mol de moléculas, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 1 mol de fórmulas, 1 mol de íons, 1 mol de elétrons, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Como esse número ele é grande, a gente usa ele na notação científica, que é o vezes 10 aí. Então, a gente precisa saber fazer contas. A gente vai ter, sim, exercícios em que, em vez de eu usar mol, eu vou usar o número, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Como esse número está em notação científica, a gente precisa saber fazer operações com notação científica, principalmente multiplicação e divisão com notação científica. Se você não tem ideia de como faz, não se lembra, se eu não me engano, isso é visto na 7ª série, você vai precisar entrar no nosso famoso YouTube e assistir um videozinho sobre operação com notação científica e aprender a dividir e a multiplicar números com base 10. A gente vai ter que fazer isso um pouco mais para frente. Então, os exemplos de novo, lembrando que o oxigênio é 16, tá? 1 mol de hidrogênio aliás, 1 grama. 1 mol de carbono são 12 gramas e 1 mol de oxigênio são 16 gramas. Então, sempre que eu olhar a tabela periódica, eu vou ter números de massa. E esses números de massa podem ser em unidades de massa atômica, que é o U, ou em mols. Os dois são exatamente o mesmo número. A diferença é que quando eu falar de unidade de massa atômica, eu estou falando de 1 átomo. Quando eu falar de gramas de mols, eu estou falando de 1 mol de átomo. Então, vamos olhar a tabela periódica um pouquinho. Aqui na tabela periódica, vamos pegar o berílio, que está logo abaixo do hidrogênio à direita. O número 4 em amarelo. O berílio, a massa dele é 9, que é logo abaixo do nome, 9,0122. Essa é a massa do berílio. Tá, 9,0122 o quê? Pode ser 9,0122 US ou 9,0122 gramas. Se eu falar 9,0122 US, é um berílio só, é um átomozinho de berílio. Se eu falar em gramas, vai ser 1 mol de berílio. Quando eu vou falar em U, eu vou falar de massa atômica. Quando eu falar de mol, eu vou falar de massa molar, tá? Depois a gente volta nisso. Agora, a molaridade, então. A molaridade é um tipo de concentração. Lembra que na concentração comum nós falávamos da massa dentro de um determinado volume? Aqui nós vamos falar da quantidade de mols dentro de um determinado volume. Então, vamos supor que você pegue 100 ml de água e você queira saber quantas moléculas de água tem lá dentro. Como vai ter muitas moléculas, a sua pergunta é: quantos mols de água tem lá dentro? Então, eu tenho 1 mol, eu tenho 10 mols, eu tenho 1000 mols de água. Quantos mols? Isso é a nossa molaridade. Então, é a quantidade de mols, a quantidade de átomos, de moléculas dentro de um determinado volume, tá? Ela, assim como a concentração comum, ela tem fórmulas. Primeiro, existe a fórmula para você
calcular o número de mols, caso o exercício não te dê. A fórmula é, tá ali na esquerda, lá embaixo. N1 igual a M1 dividido por M1. O M1 minúsculo é a massa de soluto e o M1 maiúsculo é a massa molar do soluto. Aonde eu vou achar a massa molar? Na tabela periódica. A gente já vai fazer um exercício disso. Isso é para achar o número de mols. Então, eu vou dar um exemplo. Eu peguei 100 gramas de água. Quantos mols tem em 100 gramas de água? Então, eu vou lá. Quanto que eu peguei de massa de soluto? 100 gramas, porque é a massa. Aliás, a água não vale, porque nesse caso ela é o solvente. Então, de sal na água. Então, eu peguei 100 gramas de sal e coloquei na água. Então, 100 gramas. E a massa molar do sal? Calculo a massa molar do sal, faço a divisão e acho a quantidade de mols de sal que tem lá dentro. Além dessa fórmula, existe a fórmula da molaridade. Então, a fórmula da molaridade, ela depende da quantidade de mols, depende do N1. Então, por isso, você tem que achar ele. Aí, tá lá em cima, na direita, a primeira fórmula. M, que é a molaridade, é igual a N1, que é o número de mols, dividido pelo volume. Então, eu vejo o número de mols que tem e divido pelo volume e acho a molaridade. Então, eu tenho essas duas fórmulas. Existe a fórmula que junta as duas, que é a fórmula da direita na direita, que é a última fórmula aí. Então, é M igual a M1 dividido por M1 vezes V. Essas são as fórmulas, tá? Isso é a ideia de concentração em mol por litro e essa é a ideia de molaridade. E essas são as três fórmulas envolvidas. A fórmula que junta as duas e as duas fórmulas separadas. A primeira usa para calcular o número de mols, a gente usa para isso, e a segunda para calcular a molaridade. E a terceira junta uma coisa na outra. Você pode usar essa fórmula? Sim. Você deve entender? Com certeza. Mas eu aconselho que a gente utilize, em vez da fórmula, a lógica. Ele vai parecer mais difícil, mas é muito importante que a gente entenda o exercício. Porque num vestibular, por exemplo, você pode não ter acesso à fórmula, e é complicado a gente contar com a nossa memória. E se tiver acesso à fórmula, se você não entende o exercício, você não sabe que fórmula você usa. Porque aí vai ser uma lista de fórmulas. Então, o importante é entender o exercício e não tentar decorar uma fórmula, tá? Então, primeira atividade, para calcular a massa molar e a massa molecular. Como eu disse, a massa de todos os átomos estão na tabela periódica, são as massas atômicas. Essas massas quando são atômicas, são dadas em U. Eu posso calcular, a partir delas, a massa de moléculas, que são chamadas de massas moleculares ou massa molar. Qual a diferença da massa molecular para molar? Na massa molecular, geralmente a gente usa o U, unidade de massa atômica. Por quê? Porque eu estou falando de uma molécula sozinha. Na massa molar, eu vou falar de um mol dessas moléculas, então de 600 sextilhões dessas moléculas. Então, vamos pegar a primeira coluna, que é a massa molar. Tá vendo que todas as respostas estão em grama por litro? Porque eu tô falando da quantidade de gramas por mol, em 1 mol. Onde eu acho esses números? Na tabela. Então, a água, ela é feita com 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Cada hidrogênio na água vale, olhando a tabela, aproximadamente 1. Esse número está arredondado. Cada oxigênio vale 16. Como eu tenho 2 hidrogênios e cada um vale 1, então eu tenho 2 gramas de hidrogênio. Como eu tenho um só de oxigênio, 16. 16 mais 2, 18 gramas por mol. Essa é a massa molar. Do NaCl, o NaCl é o sal de cozinha. Ele é feito do Na, que é o sódio, e do Cl, que é o cloro. Cada Na vale 22,9 e cada Cl 35,4. Então, somando os dois, 58,3 gramas para cada mol de NaCl. NH3, que é a amônia, é feita de nitrogênio e hidrogênio. O nitrogênio nós temos um só, e cada um vale 14, e o hidrogênio nós temos 3, e cada um vale 1. Então, 14 mais 3 dos hidrogênios, 17 gramas por mol. E por último, o CO2, que é o gás carbônico ou dióxido de carbono, que vale 12 cada carbono e 16 cada hidrogênio, como nós temos 2, então vai ficar 32 mais 16, 44 gramas por mol. Então, essas são as massas molares de todas as moléculas que estão aí, das 4 moléculas: água, sal, amônia e gás carbônico. A massa molecular está ao lado.
Qual é a diferença? A unidade de medida. Massa molar é mol, então é gramas por mol. Massa molecular é uma molécula, então é U. Massa molar fala da massa que existe em 1 mol dessas moléculas e a massa molecular fala da massa que existe em uma molécula sozinha. Então, não tem como eu dar a massa molecular em gramas. Só a massa molar é dada em gramas. Beleza? As duas são iguais. A única diferença é quanto eu tô pegando para chegar nesse valor. E as duas eu encontro na tabela periódica. A gente vai fazer exercício disso. Então, praticando. Primeiro, eu vou ler esse exercício e simplesmente substituir os valores na fórmula. Então, o exercício diz: qual massa de ácido sulfúrico será usado para preparar 2 litros de uma solução na concentração de 3 mols por litro? Dado: massa molar do H2SO4 igual a 98 gramas por mol. O que a gente tem no exercício? Nós temos que nós precisamos achar a massa do soluto, que é o M1, nós temos a massa molar do ácido sulfúrico, que é 98 gramas por mol, o volume da minha solução que eu quero, que é 2 litros, e a molaridade, que é 3 mols por litro. Então, lembra, a unidade de medida de molaridade é mol por litro. Aplicando, então, os dados na fórmula, é só substituir. Substituir a molaridade, a massa de soluto, a molaridade, a massa molar, e o volume. Substituí os valores, cheguei em 588 gramas. Beleza? Foi simples, só que eu precisei de uma fórmula para chegar nesse valor. Agora vamos fazer pela lógica, por regra de 3. Vamos entender então agora o exercício. O que eu quero fazer? Eu quero preparar uma solução de ácido sulfúrico e essa solução, a concentração dela tem que ser 3 mols por litro, ou seja, 3 mols por litro é a molaridade. Então, eu quero que nessa solução, a cada litro dela tenha 3 mols de ácido sulfúrico. Beleza. E o que eu tenho para começar a preparar essa solução? 2 litros é o meu volume. Só que o que eu preciso jogar dentro dessa solução além do volume? A massa. Eu preciso colocar ácido sulfúrico lá dentro. Então, eu vou colocar quanto de ácido sulfúrico dentro desse volume para dar 3 mols por litro. O que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a molaridade ela é dada em mol por litro e não fala de grama. E o meu exercício está falando de grama. Eu tenho litro ali nos 2 litros e eu tenho litro na molaridade, que é por litro. Mas eu não tenho massa e eu quero descobrir a massa. Então, eu vou ter que achar um jeito de transformar esse mol em massa, porque litro já está aparecendo nos 2, mas a massa não. Então, eu vou ter que transformar esse mol em massa. Bom, aonde tem massa no meu exercício? Aparece lá no dado, que é 98 gramas por mol. Então, eu tenho a massa na massa molar do ácido sulfúrico. Eu sei que 1 mol de ácido sulfúrico tem 92 gramas. 1 mol só. Só que quantos mols eu vou colocar dentro da minha solução? Vai ser 1 mol só? Não sei. Eu sei que eu quero uma solução de 3 mols por litro. Então, eu sei que vão ser 3 mols a cada litro. Só que quantos litros eu vou usar? Eu vou usar 2 litros. Então, quantos mols que eu vou colocar? Vamos fazer a regra, olha lá. Então, eu quero uma solução que tenha 3 mols a cada litro, mas eu vou utilizar 2 litros. Então, eu vou ter que descobrir quantos mols tem em 2 litros. Então, ficou lá, 3 mols é 1 litro, x mols é 2 litros. Litro embaixo de litro, mol embaixo de mol. Eu não posso inverter isso, tá? Então, o valor de mols é 6. Então, eu sei que nesses 2 litros que eu vou colocar dentro da minha solução, tem 6 mols de ácido sulfúrico. Olha que interessante. Eu já sei quantos mols tem 2 litros. Agora, basta saber quanto é em gramas esses 6 mols. Então, vamos lá? Eu sei que 98 gramas é 1 mol só. Só que quantos mols eu vou pegar? 6 mols. Então, isso vai ser X. Valor, fazendo a multiplicação na regra de 3, 588 gramas em 6 mols de ácido sulfúrico. Então, o que eu fiz? Eu peguei o valor de litro que eu ia usar e descobri quantos mols tinha. Como que eu descobri? Porque o meu exercício falou que a concentração que eu quero é 3 mols por litro. Mas eu não tenho 1 litro, eu tenho 2. 2 litros vão ser
6 mols. Perdão. Continuando. Aí eu descobri que 6 mols é o valor que eu vou ter quando eu jogar 2 litros de ácido sulfúrico lá. Então, eu vou ter 6 mols. Aí, eu não quero o exercício em mols, eu quero saber a massa. Eu só precisei passar por isso para descobrir quantos mols tinham 2 litros, porque eu não sabia. Agora sim, sabendo quantos mols tem 2 litros, eu descubro qual é a massa existente em 6 mols. E são 588 gramas. Então, lá dentro eu vou ter que jogar 6 mols de ácido sulfúrico. E 6 mols de ácido sulfúrico é 588 gramas de ácido sulfúrico. Então, eu vou misturar 2 litros em 588 gramas e a minha molaridade vai ser 3 mol por litro. A cada litro da minha solução eu vou ter 3 mols. Esse é um exercício de nível médio, eu diria. A gente tem que ter entendido algumas coisas para chegar nele. Mas ele não é difícil e ele exige que a gente entenda para fazer a regra de 3. Então, eu tive que entender o que eu quero, eu tive que entender o que eu preciso saber antes de chegar onde eu quero, porque eu quero saber massa. Mas eu vou descobrir a massa direto? Não. Para eu descobrir a massa direto, eu precisaria saber quantos mols eu joguei lá dentro. E eu não sei, porque eu coloquei 2 litros e eu não tenho 2 litros, eu tenho 1. Então, aí eu descubro quanto é em 2 litros. Então, eu precisei de um passo anterior. E para eu entender isso, eu preciso entender o exercício. Então, pode usar de desenho, pode pensar bastante e tenta sempre usar a lógica e compreender o que o meu exercício está falando. Então, nesse daqui eu desenhei para ver se ficava mais fácil. Expliquei as regras de 3, o passo a passo dela, a lógica por trás da regra de 3, e é isso que eu espero que vocês façam, entendam. Porque senão vai chegar num momento que vão ser tantas contas que você não vai mais saber que número é aquele. Você chegou num número, você fala, mas o que é isso? Isso é massa? Isso é volume? Isso é molaridade? Isso é concentração? Isso é porcentagem? Que número é esse? Então, a gente tem que entender exatamente o que a gente está fazendo, exatamente o que o exercício quer, exatamente o contexto do exercício, para a gente conseguir chegar no resultado sem ter dúvidas. Porque daí eu sei que o que eu estou falando é o que o exercício está falando também, porque eu entendi o exercício. Senão, eu me perco no meio das contas e aquelas contas não fazem sentido. Então, não é para olhar o exercício, ver um monte de número e multiplicar, sei lá, a gente normalmente multiplica, então vou pegar o primeiro que aparece e vou multiplicar. Aí sobra número, daí não sabe o que fazer com o número. Não, não é isso que é para fazer. É para ser sincero consigo mesmo e tentar entender o exercício para depois conseguir resolver. Isso exige prática, a gente tem que fazer várias vezes, e exige paciência, porque senão a gente fala, ah, não, qual é a resposta? E já quer saber a resposta, tá? Então, a gente precisa entender antes de acertar. Belezinha?